Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021, aniversário de fundação do Goiás, 78 anos de vida. Então, parabéns à equipe do Goiás e a toda também torcida do Esmeraldino, né? Nossos cumprimentos aqui por mais um ano de fundação. E se você conhece aí outra equipe que está fazendo aniversário neste dia 6 de abril, deixa aqui nos comentários aqui para a gente também parabenizar essas equipes, né? Por enquanto, o que me veio aqui na pauta aqui foi o Goiás, então parabéns ao Goiás e também a todos os seus torcedores. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês que tem um jogador do Santa Cruz que está deixando o clube após disputar apenas 2 partidas. Ele chegou como um dos reforços no início da temporada, mas já está indo embora. Vou falar também que no Náutico também tem jogador deixando o Náutico, né? Jogador aí que não está nos planos do técnico Hélio dos Anjos e que está deixando o Timbu. Também vou falar da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira acontecem 5 jogos válidos pela segunda fase da Copa do Brasil e eu vou passar para vocês aí quais serão esses jogos. E também vou falar que tem campeonato estadual retornando, hein? Campeonato estadual que estava paralisado vai ser retomado neste final de semana e não é o Campeonato Paulista não, hein? Vou falar para você que campeonato é esse, né? Mas antes de mais nada, né, só lembrando mais uma vez, se você está chegando agora, não conhece o canal, aproveite já para se inscrever, ativar o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos forem ao ar, né? Porque a gente aqui não tem hora de postar vídeo, né? Saiu a notícia, a gente grava o vídeo e posta aqui no canal para deixar você sempre bem informado sobre o que acontece nos 4 cantos do país aí, no que diz respeito a futebol. Bom, então vamos começar o vídeo falando exatamente aí sobre o Santa Cruz, né? O Santa Cruz que está eliminado da Copa do Nordeste, mas segue aí na Copa do Brasil, também tem o Campeonato Pernambucano pela frente. O Santa Cruz que não vai ter mais os serviços do goleiro uruguaio Martins Rodrigues, ele está de saída do clube. O jogador foi contratado no início dessa temporada, né, para ser titular, mas acabou perdendo aí a posição para o Jordan, né? O Jordan ganhou a posição e isso aí foi um dos motivos, né, da saída aí do Martins Rodrigues da equipe do Santa Cruz. O jogador de 31 anos, ele fez 2 partidas como titular, né? Fez os jogos contra o Salgueiro e também contra o Sport. Porém, ele teve que se afastar das suas atividades após testar positivo para a Covid. Nesse período o Jordan entrou bem e ganhou a posição, né? Aí depois quando o Rodrigues se recuperou, ele acabou ficando no banco de reservas, mas para a partida do último sábado, do último final de semana contra o Altos, né? Que a partida aconteceu no domingo, o jogador sequer foi relacionado pelo técnico João Brigatti para a viagem, né? Para viajar até o Piauí para enfrentar o Altos, né? O João Brigatti preferiu relacionar o prata da casa Jaime, jogador de 19 anos. E aí isso motivou aí a saída do Martins Rodrigues, né? O Martins Rodrigues agora vai respirar novos ares. O jogador que passou aí pelo Vitória, estava no Operário, né? Disputou a última Série B pelo Operário e agora aí está livre no mercado em busca de outro clube. Quem também está livre no mercado é o volante Antônio Bustamante. Ele é jogador do Náutico, né, mas está fora dos planos do técnico Hélio dos Anjos. Ele inclusive já foi informado disso, né, ele vem treinando normalmente com o elenco, mas já foi informado pelo treinador que está fora dos planos aí do time para a temporada de 2021. Portanto, o Bustamante aí livre no mercado, né, para acertar com qualquer outro clube, já que ele não faz mais parte dos planos aí da comissão técnica do Náutico. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que tá rolando aí a sua segunda fase. Inclusive eu já gravei um vídeo, né? Gravei um vídeo na segunda-feira para falar sobre as 2 partidas que acontecem nesta terça-feira, né? Nós vamos ter aí o Coritiba jogando com o Operário e o Fortaleza recebendo a equipe do Ipiranga do Rio Grande do Sul. E nesta quarta-feira vamos ter 5 partidas, né? Eu vou passar para vocês quais serão essas partidas. A rodada começa às 4 da tarde com um jogo assim bem alternativo, bem interessante, entre Picos e Boa Vista, né? O Picos é uma equipe do Piauí que eliminou na fase anterior o Atlético do Acre. Já o Boa Vista surpreendeu ao eliminar o Goiás, né? O Goiás que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado para a Série B, mas foi aí a primeira grande surpresa aí da Copa do Brasil, né? O Boa Vista eliminando a equipe do Goiás. Também às 16 horas, o Juazeirense que eliminou o Sport, né? Outra equipe que jogou a Série A de 2020 e vai jogar de 2021, o Juazeirense vai receber o Volta Redonda, né? Volta Redonda que é uma equipe da Série C e que na primeira fase despachou o Castanhal do Pará. Às 19 horas, no Barradão, o Vitória recebe o Rio Branco do Espírito Santo. O Rio Branco também foi outra equipe aí que eliminou um time de uma divisão acima, né?
eliminou o Sampaio Corrêa que está na Série B, está também na Copa do Nordeste, está indo até bem na Copa do Nordeste, está na zona de classificação, mas acabou sendo eliminado pela equipe do Rio Branco do Espírito Santo. Já o Vitória, né, o Vitória que abriu a Copa do Brasil, o Vitória despachou na primeira fase a equipe do Águia Negra. Também, um pouquinho mais tarde, né, às 21h30, o Bahia, né, o Bahia que é o dono da maior goleada até agora da Copa do Brasil, fez 7-1 em cima do Campinense. O Bahia vai receber o Manaus, ó, vai ser um jogo bastante interessante. O Bahia recebendo o Manaus lá no Pituaçu. O time do Amazonas passou, né, na primeira fase pelo Jaraguá com uma goleada de 4-1. Também às 21h30, o Tombense recebe o Vasco, né? O curioso desse confronto é que as duas equipes fizeram valer na primeira fase a regra do visitante e avançaram com um empate. O Tombense passou pelo Nova Mutum com empate sem gols, né, 0-0, enquanto que o Vasco ficou no 1-1 com a equipe da Caldense, né? Portanto, o Vasco tendo mais uma equipe mineira pela frente aí na Copa do Brasil, né? Então, todos esses jogos nesta quarta-feira, né? Na quinta-feira teremos mais jogos. Aí no vídeo da quarta-feira eu passo para vocês quais jogos são esses. Sempre é bom ressaltar, né, que nesta fase da Copa do Brasil, essa segunda fase, ela segue sendo disputada em partida única, porém, diferente do que foi a primeira fase, não há mais o critério do critério do visitante. Né? Na primeira fase, o time visitante era o melhor ranqueado na CBF, então ele tinha o direito de jogar pelo empate. Na segunda fase, não. Se houver empate nos 90 minutos, o classificado vai ser conhecido nos pênaltis, né? Inclusive já tivemos uma disputa de pênaltis nessa fase, né? O Corinthians passando pelo Retrô. Então, empate nos 90 minutos, decisão por pênaltis. E aí, os confrontos da terceira fase ainda estão totalmente definidos. Isso porque haverá um novo sorteio, né? Para definir os confrontos a partir da terceira fase. Isso porque vão entrar as equipes que estão na Libertadores, né? As 8 equipes brasileiras da Libertadores. Vai entrar também o Atlético Paranaense, nono colocado do Campeonato Brasileiro. Entra o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, entra o Brasiliense, campeão da Copa Verde, e também vai entrar a equipe da Chapecoense, campeã da Série B do Campeonato Brasileiro. Então essas 12 equipes vão se juntar às 20 que restarem, né, dessa segunda fase, formarão aí, serão 32 equipes, e aí a fase 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, tudo a partir daí em jogos de ida e volta, né. A fase do jogo único também termina por aqui. Bom, pessoal, então para a gente fechar o vídeo, vamos falar de campeonato estadual, né? Vamos falar aí que tem mais um campeonato estadual retornando, né? Neste final de semana, e é o Campeonato Capixaba, que havia sido paralisado em 16 de março, né? Há quase um mês, basicamente há 20 dias, né? Por conta aí do aumento dos casos de Covid no estado do Espírito Santo. Essa paralisação inicialmente iria até 31 de março, porém, como a situação lá não melhorou, né, o governo endureceu ainda mais as medidas, e aí o campeonato seguiu paralisado, chegou até a ficar incerta quando ele poderia voltar, né, não se chegou a ter uma previsão, porém, depois de uma reunião com o aval do Comitê Gestor de Crise do Governo do Espírito Santo, os clubes e a Federação do Espírito Santo, foi definido que o campeonato volta neste sábado, dia 10, né, com os jogos da quarta rodada. Então, portanto, o Campeonato Capixaba, mais um que volta, né? Nessa semana eu já noticiei que o Campeonato Potiguar está retornando. O Campeonato Potiguar que chegou a ser dado como cancelado, né? A Federação Potiguar falou que iria cancelar o campeonato, porém voltou atrás na decisão e a competição vai ser retomada a partir desta quinta-feira. E agora o Campeonato Capixaba é mais um que retorna, né? Temos ainda outros campeonatos paralisados, né? Temos aí o caso do Campeonato Cearense, né? Que apesar de Fortaleza e Ceará estarem recebendo jogos no Castelão, o Campeonato Cearense segue paralisado, e temos aí também a indefinição com relação ao Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que está paralisado também já tem um bom tempo, mas a federação está em constantes reuniões aí com o Ministério Público, já foi apresentado um novo protocolo de segurança, o Ministério Público já apontou falhas nesse protocolo que tem que ser corrigidas, e a expectativa aí é que ainda nessa semana, pelo menos alguns jogos possam acontecer, né? Principalmente jogos envolvendo São Paulo e Corinthians, que tem aí os calendários mais apertados, né? O São Paulo logo começa a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians também daqui a pouco estreia na Copa Sul-Americana, então a federação está tentando aí adiantar os jogos dessas equipes, né? Para aliviar um pouco o calendário deles quando o campeonato voltar para valer. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se não está inscrito, aproveite para se inscrever. Como eu falei,
Temos vídeos aqui todo dia para falar sobre os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, né? E em breve aí a Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!